Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui o nosso estudo bíblico do livro de Gálatas. Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 6, o último capítulo, do livro de Gálatas, que foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, para orientá-la, edificá-la e cuidá-la por causa dos falsos mestres, falsos apóstolos que estavam se infiltrando para contaminar e destruir aquela igreja. Por isso é importante estudar o livro de Gálatas, porque o mesmo tem acontecido nos nossos dias. Mas antes de fazer a leitura do texto sagrado, inspirado por Deus, vamos fazer a oração pedindo a Ele que nos ilumine. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, venha através da leitura da Tua Palavra, Senhor, iluminar a nossa mente para que a gente possa compreender a verdade, meu Pai, conhecer a verdade, livre do engano das religiões e sim, meu Pai, conhecer o leite puro que é a Tua Palavra, não contaminado. Meu Deus, então consagra, meu Deus, esse momento. Toma a direção, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E venha, meu Deus, falar conosco e abençoar-nos através da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tudo bem? Então, abra aí Gálatas capítulo 6. É muito importante que você acompanhe, porque a palavra de Deus tem que ser lida, diretamente nela, ou seja, você não pode somente ouvir falar por boca de alguém, você tem que conferir se o que está sendo falado realmente confere com o que está escrito. Isso é algo básico, importantíssimo para aquele que quer conhecer a verdade, tá bom? Venha de quem vier, Então vamos lá, Gálatas capítulo 6. O apóstolo diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então aqui você vê algo forte. Ele continua assim: levem as cargas uns dos outros e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Ora, qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o amor ao próximo. O amor, principalmente aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Por isso que ele continua falando aqui o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ou seja, quando nós vemos algum irmão que cometeu um erro, um pecado, uma falha, ou que está desanimado, ou que está triste, ou passando por uma luta, ou passando por um problema, ou cometeu um erro, Qual é o nosso papel? O nosso papel não é jogar pedras. O nosso papel é levantar essa pessoa. Não é passar a mão na cabeça da pessoa, mas é corrigi-la através da palavra com amor. Não é gritando com a pessoa, não é humilhando a pessoa, mas sim falando para ela a verdade, que ela se arrependa, que ela se volte novamente para Deus, se levante. Esse é o papel da igreja, Um fortalecer o outro, um incentivar o outro, um ajudar o outro. Como foi o que Jesus fez com aquela mulher que foi
pega em adultério. Todo mundo queria apedrejar ela, matar ela, acabar com ela. Ela já estava caída no seu pecado. Ela já estava mal. Ela já estava condenada. E Jesus fez todo o contrário. Jesus falou: eu não vou te condenar. Eu não vou te apedrejar. Eu não vou te matar. Mas eu vou te dar uma nova oportunidade. Levante-se, vai e não peques mais. Você observa que Jesus não passou a mão na cabeça dela e falou: olha, continue se prostituindo. Continue adulterando. Continue no pecado. Não, ele falou: ó, eu não vou te condenar. Eu vou te dar uma oportunidade, mas se arrependa. Vai, não peques mais. E ele falou com amor, buscando salvar a alma daquela mulher. E com certeza, aquela mulher se arrependeu, deixou a prostituição, o adultério, se levantou, se apegou com Deus e foi salva. Então essa misericórdia, esse amor, é o que nós devemos ter com as pessoas, principalmente aquelas que estão caídas espiritualmente. Fortalecê-las e abençoá-las. É isso que ele está dizendo aqui pra gente, né? Nós que somos espirituais devemos ajudar aquelas pessoas. E um detalhe, ele diz aqui: e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Quer dizer, o que acontece? Às vezes a pessoa, eu já vi isso, a pessoa querer dar lição de moral, humilhar, pisar, você fez isso, você fez aquilo, fazer um escândalo, né? E depois a pessoa vai lá e faz a mesma coisa, quer dizer. Então nós temos que tomar cuidado, né? Não julgar, não apontar o dedo, porque todos nós somos falhos, pecadores. Estamos sujeitos a errar, a pecar, não somos melhores do que ninguém. Mas assim como vamos ter misericórdia para com as pessoas, também vão ter misericórdia para conosco. Tá bom? No versículo 2 ele fala, né? Levem as cargas uns dos outros. E assim estão cumprindo a lei de Cristo, que é a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei da ajuda, né? É isso que Deus quer, que nos ajudemos uns aos outros. No 3 ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo, quer dizer, não se sentir melhor, não se sentir superior a ninguém. É isso que ele está dizendo aqui, ser humilde, né? Não ser orgulhoso, não julgar ser superior a alguém, não. O único que é superior é Deus. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Quer dizer, em vez de ficar buscando os defeitos nas pessoas, em vez de você ficar... Porque todos temos defeitos. Então, se a gente vai buscar defeito nas pessoas, a gente vai encontrar. Se você buscar defeito no seu pai, você vai encontrar. Se você buscar defeito no seu filho, você vai encontrar. Se você buscar defeito na sua mãe, na sua irmã, no seu neto, no seu patrão, no seu colega, você vai encontrar, porque todo mundo tem. Mas não é isso que Deus quer. Que você fique jogando na cara ou buscando defeito. Não. Se você vê alguma pessoa, fale com brandura, fale com humildade, tentando ajudar. Mas principalmente busque corrigir os seus próprios defeitos. Em vez de ficar olhando tanto para a vida dos outros, olhe para a sua. Corrija a sua. Por isso ele diz aqui, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Quer dizer, cada um tem que cuidar de si mesmo, né? Ajude o próximo a se levantar, mas busque em si mesmo os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, se arrependa, se corrija, busque melhorar. Isso aqui é a vontade de Deus. É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós.
E ele continua dizendo, no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, né, na palavra de Deus, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Quer dizer, nós temos que ser instruídos e instruir de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje em dia as pessoas estão misturando filosofia, religião, né, doutrinas humanas com a palavra de Deus e faz uma salada e joga para as pessoas. Não, não é isso. Misturando as coisas, misturando os vinhos, né? Jesus já falou que não se pode misturar vinho novo com o vinho velho. Não dá certo. O que nós temos que levar para as pessoas é a palavra. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Não é religião, não é filosofia humana, não é doutrina de homens, não é o que eu penso, o que eu quero, mas a palavra de Deus. Por isso eu não estou aqui gravando esses vídeos para falar o que eu penso, mas sim o que está escrito aqui na palavra de Deus. Por isso ele disse, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba. Olha aqui um alerta que o Espírito Santo está dando aqui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quer dizer, temos que fazer bem a todas as pessoas. A todas as pessoas. Mas principalmente aos da família da fé. Então, meu amigo e minha amiga, vamos colocar atenção nisso que o Espírito Santo está nos falando aqui. De Deus não se zomba. O que significa isso? De Deus não se zomba. Não podemos brincar com Deus. Não podemos pensar assim, bom, eu vou continuar no erro, eu vou continuar no pecado, eu vou continuar praticando as coisas do mundo. Igual Deus vai me perdoar, Deus é amor, Deus vai ter misericórdia. Por exemplo, o caso da mulher que iam apedrejar ela. Deus deu uma oportunidade para ela. Mas se ela, naquele momento, recebendo o perdão de Jesus, a oportunidade de Jesus, se ela se levantasse e falasse assim, bom, tá vendo? Jesus me perdoou. Então eu vou continuar me prostituindo, eu vou continuar adulterando, e ele sempre vai me perdoar. Não, aí já não. Aí é zombar de Deus, né? Porque cair, todo mundo pode cair. Agora, permanecer caído vai de quem quer. Pecar, todo mundo pode cometer um erro, um pecado, uma falha, todos estamos sujeitos. Mas continuar na prática, sabendo que isso é errado, isso é zombar de Deus. Isso é como você se aproveitar da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então a graça de Deus, o amor de Deus, é para que você se arrependa. É uma chance que Deus nos está dando. Mas isso não pode ser levado para outro lado, dizer Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser igual. Ele sempre vai estar comigo, sempre vai me abençoar. Não é isso que está escrito aqui. Aqui está escrito, não se engane. Quer dizer, a pessoa que pensa assim, ela está enganada. A pessoa que pensa que continuando semeando o mal, semeando o pecado, igualmente ela vai ser salva, né? Igual a pessoa muitas vezes ela está cometendo um pecado, mas ela pensa assim, mas Deus vai me perdoar, Deus é amor,
Eu faço isso, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço isso de mal, mas olha quantas coisas boas eu estou fazendo. Essa pessoa está enganada, porque olha o que diz aqui. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quer dizer, se você semeia para a carne, o que é semear para a carne? É cometer o pecado. Se continuamente está cometendo o pecado, o que você vai colher? A morte eterna. A Bíblia mesmo diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, o que você tem que fazer? Se arrepender, clamar a Deus, se humilhar diante de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa. Eu quero mudar, eu vou me levantar, eu vou deixar isso, eu vou ser uma nova pessoa, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, eu não quero mais continuar dessa forma, porque se a pessoa continua assim, ela vai colher uma vida maldita, uma vida desgraçada. Nessa terra ela vai sofrer e ainda na eternidade toda ela vai sofrer no inferno, porque uma pessoa assim não tem salvação. E ele diz, mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito Santo colherá vida eterna. Quer dizer, em vez de você se inclinar para a carne, como falamos a semana passada, você vai se inclinar para o Espírito, você vai orar, você vai se arrepender, você vai praticar o bem, você vai obedecer a palavra de Deus, né? Você vai andar no Espírito, você vai corrigir os seus erros. Então você está semeando para Deus, para o Espírito, para o que é bom. E o que você vai colher? Tudo que a gente planta, a gente colhe. O que não planta, não é colhido. Ele diz que se você plantar o que é bom, você colherá a vida eterna. Quer dizer, se você planta obediência a Deus, fidelidade a Deus, você terá a vida eterna. Mas se você planta o pecado, então é o contrário, né? É a condenação eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimar. Por que ele diz não nos cansemos? Porque às vezes a gente faz o bem, busca andar na presença de Deus, e estamos num mundo onde as pessoas não veem isso, não reconhecem isso, não nos tratam bem. Então o diabo vem e fala, não, todo mundo está fazendo, então você tem que fazer também. Se o mundo é assim, você também tem que ser. Não. Nós temos que nadar contra a corrente. Ser a luz nesse mundo de trevas. Por isso ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porque no tempo certo, quer dizer, qual é o tempo certo? É a hora que eu quero? Não, é o tempo de Deus. Você planta e na hora que Deus quiser você vai colher. Quem é agricultor sabe que tudo tem um tempo. Não é que você vai jogar a semente ali e vai colher na hora já em seguida. Não, tem um tempo. Tem um tempo para o arroz, tem um tempo para o feijão, tem um tempo para o trigo, tem um tempo para a soja, tem um tempo para as frutas. Não é verdade? Assim também tem um tempo para a gente colher. Vamos plantando, plantando, plantando e vai chegar o tempo da colheita. Aonde vamos ter a vida eterna, vamos colher lá por toda a eternidade aquilo que nós estamos plantando nessa terra. Estamos plantando aqui para colher lá, tá? Se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, ou seja, familiares, amigos, parentes, colegas, mas principalmente aos da família da fé. Quem são os da família da fé? São todos os religiosos? Não. São os verdadeiros cristãos convertidos que nasceram de novo, seguidores de Cristo. Esses são os irmãos da fé. No 11 ele diz assim, vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Quer dizer, Paulo, ele não escreveu essa carta de Gálatas com uma letra cursiva, com uma letra pequena. Ele escreveu com letras grandes.
E você vê que ele fala aqui, em outras cartas, por exemplo, Paulo ele ditava e o seu companheiro escrevia e mandava para as igrejas. Essa carta, Paulo fez questão de escrever a próprio punho, ele mesmo escreveu, e com letras grandes. Por que ele fez isso? Para enfatizar a importância do conteúdo do livro de Gálatas. Por isso que eu decidi também, pelo Espírito, fazer o estudo do livro de Gálatas, porque esse livro aqui, ele te liberta do mundo, do pecado, do diabo, da religião, do engano. É muito forte. É muito importante você estudar, ler, compreender. Por isso é bom, você que não viu todos os vídeos de Gálatas, veja, se inscreva no canal, vai lá o primeiro vídeo, veja todos os vídeos, leia, releia. É um livro para você ler toda a vida, meditar nele toda a vida, para não cair no engano nesse livro. É tão importante o que o Espírito Santo nos passa através desse livro de Gálatas, que o apóstolo Paulo mesmo diz aqui que ele escreveu com letras grandes, né? Para chamar atenção mesmo ao próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quer dizer, ele volta aqui a falar dos judaizantes, né, dos falsos profetas, daqueles que queriam corromper a graça na igreja da Galácia. Eles queriam se ostentar no judaísmo, né, na religiosidade. Então os religiosos, eles querem mostrar, olha como que eu sou religioso, olha o que eu faço. Ele quer, muitas vezes, estar em uma religião que não ofende a ninguém, que não fala a verdade, né? Que agrada a todo mundo. Tem religiões que não apontam o pecado, que não aponta o erro, que não aponta a falha. É uma religião light, uma religião que agrada, com palavras bonitas. Mas aí não é a verdade. Porque o evangelho não são palavras bonitas, que agradam, que satisfazem a carne, o ego. Não, o evangelho nos aponta o nosso erro, o nosso pecado e nos leva a Cristo. E ser cristão não é fácil, porque hoje em dia, ser cristão, né, sempre foi assim, ser cristão é ser perseguido. Você vê que o próprio Jesus foi perseguido, foi preso, foi assassinado, os seus apóstolos, os seus discípulos, todo aquele que é um verdadeiro cristão, prepare-se, porque você vai ser atacado, você vai ser humilhado, você vai ser deixado de lado, você vai ser perseguido, porque você vai viver coisas, falar coisas que não agradam as pessoas. As pessoas vão falar para você, suas palavras são muito duras. Por que você está sendo tão radical? Por que você está falando isso? Porque, né? Você tem que ser mais tolerante, você tem que ter mais amor, você tem que ter mais misericórdia. Você, né? Isso e aquilo. As pessoas querem que você tolere ou deixe elas viverem as suas vidas erradas. Elas se incomodam, muitas vezes, com o seu estilo de vida. Isso incomoda as pessoas. Quando você se converte, por exemplo, quando você nasce de novo, quando você é cheio do Espírito Santo, você busca fazer o que é certo, busca andar na palavra de Deus, isso vai incomodar seus parentes incrédulos, religiosos, quando eles vão falar, você agora trocou de religião, agora você é fanático, agora você é muito crente, você é muito Bíblia, agora você já não faz isso, mas faz aquilo. Então, por isso que o apóstolo ele fala aqui, todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. Ou seja, queria que eles fossem religiosos e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quer dizer, aqueles que eram religiosos, judeus, não eram perseguidos, mas os cristãos eram. Então, o diabo estava praticamente falando assim, é melhor vocês ser
religiosos, aí vocês não vão ser perseguidos, mas a religião não salva. O que você prefere? Ser religioso, não ser perseguido, não ser confrontado no seu pecado, viver uma vida light, mas depois a sua alma ir para o inferno? Ou é melhor pegar a cruz e levá-la? Ser perseguido e no final ter a vida eterna. Você quer colher nessa terra? Você quer a amizade dos homens? Você quer a simpatia das pessoas? Você quer viver o politicamente correto, o religiosamente correto? Você pode optar por isso. Só que depois a sua alma irá para o inferno. Agora, se você quer ser cristão, verdadeiramente cristão, não esses cristãos fajutos, esses cristãos, né, falsos que existem hoje em dia, que lotam as igrejas, mas vivem uma vida mundana. Esses não são cristãos, isso são religiosos. Então esse tipo de pessoa não está salva, porque o cristão, ele é e sempre será perseguido por causa da sua fé no Senhor Jesus. No 13 ele diz, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Quer dizer, novamente ele fala dos falsos profetas, né, que queriam impor a eles, queriam obrigar eles a ser religiosos, a praticar o judaísmo, que nem eles mesmos conseguiam praticar, porque nunca ninguém conseguiu praticar toda a lei, né? Nem Moisés, como já falamos nos vídeos anteriores. Então, eram mais que tudo para eles se gloriar, dizer, olha quantas pessoas eu consegui levar para o judaísmo, né? Hoje em dia as pessoas buscam assim, bom, eu vou abrir uma igreja, eu vou pastorear uma igreja e vou pregar só coisa bonita, motivacional, né? É moda hoje o pastor coach, o pastor motivacional, ou seja, é o pastor que não prega a verdade, que não prega o evangelho. Ele está ali mais para motivar as pessoas, fala só de coisas boas, de conquistas, de bênçãos, que você vai receber isso, vai receber aquilo. Cuidado, isso aí são os falsos profetas, porque o verdadeiro homem de Deus, ele não vai pregar para você só conquistas. É claro que há conquistas na fé, mas o principal do evangelho não são as conquistas, as bênçãos. O principal do evangelho é a conversão, é o novo nascimento, é a santificação, é a vida eterna. É isso, essa deve ser a prioridade dentro da igreja. Tá? E isso não agrada a muitos, né? Por isso que não se iluda, aquela igreja está cheia. Hoje em dia você vê igrejas lotadas, mas parece um clube. A igreja toda pintada de negro, com luzes, parece que você está entrando numa boate, numa discoteca. Muita música, né? Muito pulo, muita alegria, muita diversão, muito entretenimento, muitos grupos, muitas campanhas, muitas conquistas. Mas eu te pergunto, e o evangelho? E a verdade? Está sendo pregado? Ou seja, estão adaptando as igrejas para atrair as pessoas do mundo. As pessoas do mundo chegam ali, se sentem bem com as palavras motivacionais, né? Não conhecem a verdade, não se arrependem dos seus pecados, não nascem de novo, se tornam religiosas, pegam o título de cristã, mas na verdade não são cristãos, são religiosos. A maioria dessas pessoas vão cair, vão voltar pior do que antes. E o pior, vão para o inferno. Porque esses pastores, esses pseudo-pastores, falsos pastores, estão preocupados somente em ter as suas instituições cheias
para poder tirar o dízimo e a oferta dessas pessoas e enriquecerem. Comprar suas mansões, seus carrões, seus jatos, seus helicópteros, ostentar as suas roupas, suas viagens. Esses são os falsos profetas. São os lobos disfarçados de ovelhas. Muitas vezes a verdade está pode ser que tenha uma igreja lá com poucas pessoas. Mas se está pregando o evangelho, está pregando a verdade, então o evangelho não é para agradar, não é número, não é quantidade, mas é a qualidade, é a verdade. Né? Então, o cristianismo não é para ostentar, não é para agradar, não é para mostrar alguma coisa. O cristianismo é para salvar. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. Ele diz, né, no versículo 13, pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Quer que você se circuncide, quer que você guarde o sábado, quer que você dê o dízimo, quer que você seja frequente, quer que você seja religioso, mas não estão preocupados em falar a verdade para você. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Quer dizer, o mundo para a gente não tem valor, as coisas do mundo, né? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, não é ser circuncidado ou não circuncidado, não é ser religioso, não é se você vai dar o dízimo ou guardar o sábado, ou se você vai deixar o cabelo comprido ou vai mudar de roupa, mudar o seu vestuário. Não é isso o que Deus quer. O que Deus quer é que você nasça de novo, que você seja uma nova criatura, que você faça morrer a sua natureza humana, pecaminosa, se converta e viva, não mais guiado pela carne, mas guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Isso é ser nova criatura. E a todos que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, quem nascer de novo vai receber a paz, a misericórdia. É o Israel de Deus. O Israel de Deus não são aqueles que são judeus segundo a carne, mas o Israel de Deus são os descendentes de Abraão pela fé. São os seguidores de Cristo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quer dizer, o corpo do apóstolo Paulo estava todo cortado, todo marcado, todo cicatrizado pelos vários golpes. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado várias vezes. Por quê? Porque ele ia contra o sistema religioso e pregava a verdade. Engraçado, quando ele era fariseu, praticava a lei judaica, todos exaltavam ele, né? Ele era reconhecido. Mas quando ele se converteu a Cristo, ele foi perseguido. Então o normal para o cristão é ser perseguido. Não é normal você ser exaltado. Cuidado, porque se você está sendo muito exaltado pelos homens, é porque você não está pregando a verdade, não está vivendo a verdade. Está se adaptando ao mundo. Mas se as pessoas se incomodam com a verdade que você prega, ou com o seu comportamento, e até se afastam de você, então é porque você está no caminho certo. É o que aconteceu com Paulo. Açoitado, preso, sofreu naufrágios, morreu dentro de uma cadeia, foi decapitado por causa de Cristo. Assim como os outros apóstolos. Uns morreram cerrados ao meio,
Outros morreram decapitados, enforcados, queimados, jogados aos leões, às feras, né? Apedrejados. Por quê? Porque eles não queriam se adaptar ao mundo, à religiosidade, ao pecado, mas eles defenderam a sua fé no Senhor Jesus até o fim. E o apóstolo termina a sua carta dizendo aqui no versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Então ele termina enfatizando sobre a graça. Então nós já não estamos na época da lei. Não temos obrigação nenhuma de guardar as leis do Antigo Testamento. Não somos salvos por nossas obras, como já falamos muito nos vídeos anteriores. E o Paulo termina enfatizando, fortalecendo essa ideia, que somos salvos não por nossas obras, mas pela graça, pelo sacrifício, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Então assim termina o livro de Gálatas. Então aqui terminamos o nosso estudo bíblico do livro de Gálatas, tá? Então vocês podem agora ver os outros vídeos, que se você ainda não viu, né? Inscreva-se no canal. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, copie o link, aperta o sininho aí para você receber novas notificações. Graças a Deus, concluímos esse estudo bíblico do livro de Gálatas. E o próximo vídeo nós vamos continuar fazendo os nossos estudos bíblicos. Agora o próximo estudo que eu vou fazer será o livro de Romanos, porque também é extraordinário. Toda a Bíblia é extraordinária. Se der tempo, vamos fazer o estudo de toda a palavra de Deus. Mas o próximo vídeo, vamos dar início ao livro de Romanos, que também foi escrito, inspirado por Deus, pelo apóstolo Paulo. O apóstolo que Deus levantou para a igreja, né? Para edificar a igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.